Você sabia que rodar sem placa ou com uma placa ilegível pode dar multa pesada, 7 pontos na carteira e ainda guinchar no seu carro? Em 5 minutos eu vou te explicar como resolver isso do jeito certo, sem erro e sem dor de cabeça. Fala condutor, fala motorista, aqui é o Pedro da Bela do canal da Bela Despachante e se você quer entender de trânsito, documentação veicular e evitar dor de cabeça com o Detran, você está no lugar certo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como solicitar a segunda via da placa do Mercosul do seu veículo. O que pode e o que não pode e os erros que você precisa evitar. Tranquilo? Beleza? Então vamos no vídeo. A placa é o RG do carro, ela identifica o veículo. Se a placa some ou ela fica ilegível, o carro ele fica irregular. Você é obrigado a pedir a segunda via se a placa for perdida, furtada ou roubada, ou está quebrada, amassada ou desbotada. Se não dá para ler os números ou as letras, já tem um problema aí. Outro caso comum é se o carro ainda tem a placa cinza e vai mudar de dono ou mudar de município, dependendo de como a placa está, se torna obrigatório fazer a mudança, tá bom? Agora presta atenção, rodar sem placa ou com a placa elegível é uma infração gravíssima e são 7 pontos na carteira e o valor da multa, e o veículo ele pode ser reguinchado na hora, porque não pode ser resolvido esse problema. Então não adianta papel no vidro, não adianta nenhum protocolo, não adianta conversar. Sem placa você está ferindo o código de trânsito e não pode rodar. Se o carro estiver sem placa, o certo é deixar parado ou usar um guincho até resolver o trâmite da segunda via da placa, que eu vou te passar agora o passo a passo. E o primeiro ponto são os documentos básicos. Documentos como RG, CPF, comprovante de residência e o CRV do veículo. O segundo ponto, se a placa ela foi furtada ou roubada, faça um boletim de ocorrência, né, pela delegacia interativa antes de qualquer coisa, porque isso vai te proteger e evita que alguém use sua placa em outro veículo, você já vai estar ali. E o terceiro ponto, os débitos do carro, PVA atrasado ou multa vencida impedem o processo, eles vão te cobrar, então vai ter que pagar. O Detran só libera a placa nova se tudo já tiver quitado. Quarto ponto, vistoria. Você precisa passar pela vistoria do Detran e com a vistoria aprovada, dar entrada no pedido com um formulário, lá ou com um boletim de ocorrência. Você pode fazer isso direto no Detran ou contratar um despachante de confiança para resolver todo esse problema burocrático para você. O valor varia de estado para estado, em média fica entre R$ 150 a R$ 350. Depois de tudo, fora se tiver multas e débitos em atraso. Fora de tudo, depois que estiver aprovada, a placa nova ela só pode ser feita por uma empresa credenciada pelo Detran. E aqui no Amazonas existe uma empresa, né? Então nunca compra uma placa Mercosul de uma empresa que não for autorizada, uma placa pirata, porque isso vai dar problema na blitz, isso dá problema na venda do carro e pode virar uma dor de cabeça para você enorme. Se puder, deixe com o despachante para cuidar todo esse problema burocrático para você, que aí ele pega a placa e leva para você. Resumindo, perdeu a placa ou estragou, não rode sem placa, faça o boletim de ocorrência se for o caso, quite os débitos, faça uma vistoria e procure uma empresa credenciada. Cuidar da placa é cuidar do seu patrimônio. E proteger o seu nome é muito importante nesse momento. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender melhor sobre como tirar uma segunda via da placa do Mercosul. Eu sou o Pedro da Bela Despachante e te espero no próximo vídeo. Tchau!